E no aniversário do Batman, o Cineligos Review de sábado traz um filme que é um dos mais icônicos do morcegão, tá? Estamos falando de Cavaleiro das Trevas? Não, estamos falando de Batman Eternamente, o filme que o McDonald's estragou com tudo. E McDonald's não é pessoal, tá? Eu juro. Depois de dois filmes considerados clássicos do Batman, né? O segundo fez um pouco menos dinheiro, mas o primeiro, Batman, né? Os dois do Tim Burton, com Michael Keaton, o segundo tem Michelle Pfeiffer. Então, assim, filme com muita gente boa, fez um grande sucesso, né? O primeiro mais que o segundo, mas ainda fazia um grande dinheiro e tava o caminho pavimentado para terceiro filme, né? Fechar a trilogia. Só que começou uma pressão de patrocinadores em cima do filme. O filme do Tim Burton, principalmente o segundo, que tem a Michelle Pfeiffer, né? Que ela está muito sensual de mulher gata. E tem aquele pinguim, né? Que é asqueroso. Algumas empresas, incluindo o Sr. McDonald's, né? Começaram uma pressão para que os filmes do Batman fossem mais família, para poder vender brinquedo. Que é o grande objetivo de qualquer filme de herói. É vender brinquedo, tá? Até hoje. E aí, o Tim Burton falou, pô, não é pra mim, então. Eu não vou conseguir fazer esse filme como vocês querem. Não vou conseguir fazer um filme de comédia, né? Eu vou manter o que eu tô fazendo. Então, eu vou ficar só na produção. E é isso, eu não vou dar palpite. Inclusive, por conta disso, o Michael Keaton também deixou. Quem que vai assumir o papel de ser o Batman, né? Eis que Val Kilmer olha o bate-sinal e atende o chamado. E pra direção veio Joel Schumacher, o diretor de várias obras do cinema, como o Número 23, que nós já falamos aqui no Cineligos Podcast, que é um filme muito bosta. Com o Jim Carrey, inclusive, né? Então, tava ali a parceria estabelecida, né? E o Joel Schumacher, eu vou passar um pouco de pano pra ele, porque ele assume justamente esse problema. Como é que eu vou fazer um filme de universo estabelecido, que ele não é oficialmente pra criança, né? Ele tem muita coisa mais séria, muitas cenas mais pesadas, ele tem esse peso gótico no filme. Como é que eu vou pegar isso e transformar num filme também para crianças, né? E adultos no geral, né? E, sabe, sem perder muito a essência. Então, assim, eu acho que o Batman Eternamente é o melhor filme que poderia sair, dado todo esse contexto, até de não ter outros filmes na época de super-heróis, né? O Batman tava navegando sozinho ali, praticamente. Depois só que vai ter X-Men e tudo mais. Então, assim, é um projeto muito difícil, né? Mas não justifica as inúmeras cagadas que nós vamos comentar a partir de agora. O filme já começa estabelecendo muito bem qual que vai ser a dele. Porque a primeira conversa do Batman com o Alfred, tipo assim, isso acho que o primeiro diálogo do filme, tá? É uma piada sobre drive-thru. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-thru. Passado isso, nós vemos que o vilão do filme é Tommy Lee Jones fazendo o Duas Caras, esse jurista que era do bem, e aí ele tem um rosto queimado, e aparentemente quando você joga ácido, se você colocar um papel na metade do rosto, só queima a outra metade, tá? O papel ele é imune ao ácido, e aí isso gera um problema pós-traumático nele. E a partir disso, o Tommy Lee Jones tem duas personalidades, né? O Duas Caras que nós vimos também na saga do Nolan, né? Só que o Joel Schumacher levou o conceito de Duas Caras num nível extremo até demais. O covil do crime dele é dividido em duas partes. A parte branca e a parte escura. E na parte escura ele tem uma namorada que é trevosa. E na parte clara ele tem uma namorada que usa branco. É esse nível de loucura que vai ter nesse filme. O personagem do Duas Caras, que foi tão bem aprofundado com o Nolan, né? Anos e anos depois, ele é só idiota nesse filme, tá? Ele é só idiota. Ele tem o rolê de jogar moeda para decidir a sorte, que, né? Faz parte do personagem, né? Se não tivesse também, fudeu, não. E assim... Ele é muito idiota porque ele faz, sabe, aquelas corridinhas, sabe? Ele é muito caricato, até demais, sabe? O Joel Schumacher até chegou a comentar, se não me engano, sobre esse filme dele ter uma pegada do Batman dos anos 60, né? Mas lá, pelo menos, a piada funcionava, né? Aqui, não. Porque ele fica no meio termo de ser algo sério e algo muito escroto. E ele só fica muito escroto. E a única função do Duas Caras no filme é assassinar a família do Dick Grayson, o nosso Robin nesse filme, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá?
mas essa é a única função dele no filme. E no final ele morre porque o Batman joga várias moedas. Ele tá, tipo, equilibrando assim, ele vai jogar uma moeda, 2 caras, e o Batman joga várias, ele perde a dele e ao tentar pegar a dele no ar, ele cai no fosso e morre. O outro vilão desse filme é o Edward Nygma. Edward Nygma, Enigma Charada. Mas, ó, isso aí não é culpa do Joe Schumacher nem dos roteiristas, tá? Isso aí tá nos quadrinhos. Essa bosta de nome. Então, assim, inclusive no filme novo do The Batman também é isso, né? Acho que é Edward Nygma, inclusive o nome dele lá. Nossa, isso é muito idiota, cara. Isso é muito idiota. Mas enfim, o Jim Carrey até manda bem, tá? Tem momentos em que ele não é só caras e bocas, que ele entrega ali um roteiro. Tem uma mini fração ali, demonstrando a inveja que ele tem do Bruce Wayne, que eu acho que é algo muito legal. Só que, obviamente, que isso é só 30 segundos do filme e eles não vão aprofundar isso. Porque seria legal, né? Tipo, o próprio Charada ter essa relação de querer ser um novo Bruce Wayne. E ele até é, né? Porque ele cria um negócio, que nem um liquidificador maluco assim, que você liga e a sua TV fica 3D. E aí nisso ele consegue roubar as memórias da pessoa. E é isso. Foda-se. É a ciência aleatória desse filme. E aí, tipo, ele vira ali meio que um cara famosão, um cara rico, né? E mesmo assim, a mulher ainda prefere o Bruce Wayne por ser bonitão. Então, tipo, o filme poderia trabalhar algo desses filmes, né? E não trabalha assim. Não é o foco do filme. O filme não quer desenvolver nada. E falando em não desenvolver nada, a nossa querida Nicole Kidman tá no filme. E como é um filme dos anos 90 e que a personagem feminina não é protagonista, então ela é só a gostosa do filme. A trama dela é ficar escolher entre o Bruce Wayne e o Batman. E aí, no final, ela escolhe e o Batman faz isso. E nesse filme também temos o Robin, né? Um personagem que, pô, cara, assim, eu vou pegar o pano de novo, tá? Que eu já passei no começo pra introduzir o filme e agora eu vou pegar de novo. Porque esse Robin, ele foi tão impactante pra mim que eu queria ser esse Robin, tá? Porque, mano, ele é um cara que é né, faz as piruetas lá do circo, que é muito foda. Ele tem um brinco, ele usa brinco bonitinho. Ele rouba o Batmóvel, tá ligado? E aí ele salva a garota e ainda beija a garota. Tipo assim, ele é muito da hora, sabe? Ele é um personagem muito maneiro pra quando você é uma criança, né? Hoje em dia, vendo, é meio idiota, assim. E ele também faz isso aqui pra pendurar roupa, cara. Olha que da hora. Mas, tipo assim, eu acho que é um hobby maneiro, cara. Eu acho que ele entrega uma discussão, inclusive, sobre vingança com o Batman, que é muito boa, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando for falar do Batman mesmo. Mas, assim, eu acho que, tal qual Val Kilmer, esse Robin também sofre por estar nesse filme, tá? Se tivesse em outro filme, talvez fosse melhor trabalhado. E eu posso jogar uma polêmica aqui, e eu sei que você não vai concordar comigo, você vai comentar aqui qual que é o seu Bruce Wayne favorito, tá? Mas, pra mim, o melhor Bruce Wayne do cinema é Val Kilmer. Por quê? Porque esse filme é nostálgico pra mim? Também. Mas porque, assim, muitos filmes vão retratar que o Batman, na verdade, é depressivo, né? Ele tem todos esses problemas que ele não consegue desenvolver e cada um vai trabalhar de um jeito diferente, né? O do Michael Keaton, ele é um pouco mais pro sarcasmo, que ele trabalha isso, né? Ele tem um pouco até mais maluco. O do Nolan, ele tenta não demonstrar que ele é fraco, né? Quando ele pega uma de mulher, quando ele compra restaurante, esse tipo de coisa assim. Mas a gente vê a relação dele com a Rachel, a gente percebe isso. Só que esse... tem o do Batman também, o Batfleck, né? Do Ben Affleck, mas... né? Nunca aconteceu. E só que nesse, cara, eu sinto que o Val Kilmer entregou e entrega nas cenas sem que o roteiro precise explicar que ele tá triste, sabe? Porque as caras que ele faz mesmo, cara, o sentimento que ele tem, que ele passa, assim, você vê que é um Bruce Wayne que tá transtornado, assim, que tá tipo... Cara, tá, nada mais importa, eu quero ajudar as pessoas, né? Tanto que tem um personagem lá que acaba falecendo no filme e ele vai lá e financia tudo, né? A família, até a mulher fala, né? Ah, mas não tá incluso no plano da empresa essa bolsa que você quer dar pra ele. O cara fala, não, pode dar a bolsa pra ele aí, pra família, pra poder, né? Continuar a vida. Então, assim,
Você vê que é um Bruce Wayne que se importa ainda com as pessoas, tanto que ele não aceita que o Robin comece a ajudar ele, porque ele entende que se o Robin começar agora e efetivar sua vingança contra o Duas Caras, né, conseguir realmente matar o Duas Caras, o que vai acontecer depois, tá ligado? Porque ele vai se vingar, ele vai sentir o alívio da vingança, mas não vai trazer ninguém de volta, sabe? Então isso que ele entrega, esse diálogo é muito bom do filme, cara. Pô, e é isso que me faz pensar que esse filme, existe uma versão dele que a gente nunca viu, de que talvez, com menos influência das marcas em cima desse filme, ele tivesse uma história mais complexa a ser entregue, sabe? Só que a gente nunca vai saber. A gente nunca vai conseguir achar esse roteiro original aí, se é que ele existe, né? Pra gente entender qual que era a ideia original do Joel Schumacher. Mas, cara, e assim, eu acho esse Bruce Wayne muito bom, tá? Eu acho que o Val Kilmer, como eu falei do Robin, talvez se estivesse em outro filme, ele fosse melhor. Eu acho que o filme que ele apareceu atrapalhou ele. Assim, não atrapalhou porque, pô, eu acho que o Val Kilmer fez uma grana muito boa com esse filme. Mas ele seria muito mais reconhecido como esse Batman se não fosse um filme tão ruim. E eu tô falando esse monte de besteira sobre o filme, então quer dizer que o filme é ruim? Sim, quer dizer que o filme é ruim. Mas eu vou dividir assim em duas partes. Se for analisar só com critério, só com razão, esse filme é muito ruim, cara. O roteiro é raso, os personagens são rasos. Acho que só o Bruce Wayne é um pouco mais, né? Pô, se faltava não, né? O filme do Batman, que o Batman não é aprofundado. Mas a gente tem vários personagens, várias coisas que são fracas, cara. Que são ruins nesse sentido, assim, de não ter profundidade. As cenas de ação são meio confusas de que elas são filmadas. A gente não consegue ver a cena por inteira. O Batmóvel é meio estranho também. Só que, se a gente vai analisar com a emoção, ver esse filme pra mim sou eu voltar no tempo, quando eu era criança, e vendo esse filme na sessão da tarde, falando, caramba, olha que da hora esse Robin, caramba, olha que da hora esse Batman, sabe? Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o Batman na minha vida, foi com esse filme, sabe? Eu acho que até antes... Não, provavelmente não, eu vi na Liga da Justiça, né? Mas, enfim, tô falando de ver um filme do Batman mesmo, né? Foi esse, tá ligado? Super Amigos também tinha o Batman, mas, enfim... E, cara, pra mim esse filme é maravilhoso, assim, pela nostalgia que eu tenho dele. Eu sei que ele é ruim, sabe? Eu tenho certeza que ele é ruim. Só que ver esse filme é como se eu me teletransportasse pras tardes que eu ficava na minha avó enquanto meus pais trabalhavam pra poder ver esse filme, tá ligado? Então, assim, ele pra mim traz uma nostalgia muito gostosa, assim. Eu sei que é ruim, eu sei que tudo nele é cafona, tudo nele é bizarro. Mas é isso, ele... Pô, se existe Cinelegos hoje comigo participando aqui, é por conta disso também, sabe? Esse foi um dos filmes que eu tenho memória de ter visto tudo certinho, sabe? E depois de anos revendo e debatendo sobre ele, né? Aí todo esse gosto por cinema também tá ele envolvido, né? E mesmo o quanto eu gosto do Batman também, eu acho um personagem muito da hora. E o quanto eu gosto dele também tá inerente ao quanto esse filme foi importante pra mim. Então, assim... Batman Eternamente é um filme ruim. Tenho certeza disso. Mas tá no meu coração. E você? Você gosta desse filme? Você tem alguma lembrança desse filme? Comenta aí. É muito importante a sua participação aqui nos comentários. Lembrando, então, Cinelegos News toda segunda-feira. Cinelegos Podcast toda sexta-feira. Tem também agora, a gente faz Casamento às Cegas, tá? 50 mais. A gente fez um episódio, já saiu dos primeiros 4 episódios. E vai ter mais uma semana, tá? Então fique ligado, aperte o sininho pra você receber todas as notificações. E é isso, uma ótima tarde pra você e até a próxima. Tchau, tchau.